Olá, pessoal. Aqui é o Wagner Borges. Estamos iniciando o programa Falando de Consciência e Espiritualidade, aqui nos estúdios do Consciência Próspera. Como eu avisei no programa anterior, hoje está gravado, porque eu estou viajando, estou em Orlando, nos Estados Unidos, fazendo um ciclo de 5 palestras que estão lotadas, e aí já deixei gravado o programa de hoje. Terça-feira que vem retorno aqui ao vivo. Aqui na parte técnica, o Iago, Mihael. E aí, Iago, dá um oi, pessoal. E aí, pessoal, por aqui também. Bom, vamos sortear mais 2 livros da editora Adna, que é parceira aqui do Consciência Próspera e generosamente cedeu alguns livros para a gente sortear. Vamos sortear um clássico chamado Luz sobre o Caminho, da Mabel Collins, que esse livro foi publicado aí no finalzinho do século XIX, perto da virada para o século XX, numa época em que a Mabel Collins participava da Sociedade Teosófica depois, da Inglaterra, depois ela se separou, foi fazer o trabalho dela espiritualista. Tem um livro dela muito bom também chamado O Despertar, onde ela narra as saídas do corpo por volta de 1913, mais ou menos, mas esse é o clássico dela, que a editora Pensamento lançou durante anos aqui no Brasil, que era Luz no Caminho. A editora Ágena, numa tradução melhor, hoje tem o direito autoral, Luz sobre o Caminho, da Mabel Collins. É um livro de aforismas espiritualistas muito bacana. E o outro livro, A Voz do Mestre, do Khalil Gibran Khalil, que é um dos grandes autores aí da humanidade, era libanês, morava nos Estados Unidos. Sorteamos já 2 exemplares do Profeta, que é o livro mais conhecido dele, e agora A Voz do Mestre para sortear. E tem um livro que eu já mostrei em muitas lives, que é Jesus, o Filho do Homem, também do Khalil Gibran, publicado no Brasil pela editora Martin Claret. Pode ser que alguma outra tenha reeditado, eu ainda não sei. E é um livro que eu adoro, gente, aonde o Khalil Gibran fala de Jesus, não no contexto histórico nem religioso, mas o lado humano de Jesus, o lado espiritualista de Jesus. O livro é uma delícia. Chama-se Jesus, o Filho do Homem. Fica essa dica aí também para vocês. Bom, vamos lá. Recentemente, esse é o nosso 4º programa. No 2º programa, eu peguei um texto dos iniciados, projetei e fui desdobrando as explicações, pontuando o que esse grupo de mentores tinha passado. Usando, então, essa mesma base, trouxe outros textos dos iniciados e um texto de um pensador chileno, que eu acompanho o trabalho dele há muito tempo. Ele se chama Dario Salas. Ele trabalha com a parte de hermetismo, numa visão modernizada. Ele utiliza um pseudônimo quando ele publica coisas fora do Chile. O pseudônimo dele é John Baines. Inclusive, tem coisas dele publicadas em inglês em Nova York, tem coisas em espanhol publicado na Venezuela, lá na década de 80, e as coisas dele no Chile também em castelhano. Então, um autor que eu gosto muito, acompanho há muito tempo, e eu escolhi um texto dele que, uma vez lá na Rádio Vibe Mundial, eu dissequei esse texto, já fiz isso também em outros contextos, e me deu vontade de trazê-lo novamente, porque o alerta que está ali serve para qualquer estudante espiritual de qualquer área, para poder refletir. E eu também tenho reflexões estudando esse texto, ou seja, mente aberta, observando o que toca para a gente, e vamos trabalhando em cima. O importante é a melhoria da consciência, do caráter da gente, estudando a parte espiritual. Então, primeiro, eu vou trazer um texto chamado Os Mestres e o Discernimento Espiritual, do John Baines, ou Dario Salas, né? E vou pontuar. Depois vem um texto dos iniciados, mais ou menos na mesma vibe do que eu li no 2º programa e pontuei aqui para vocês, tá bom? Antes do texto do John Baines, eu acoplei uma introdução que provavelmente vocês já viram eu falar nisso em alguns programas variados. É que essa introdução ela é básica, ela vai ajudar a entender o contexto dos escritos do John Baines, tá bom? Então, Samuel, vamos lá? Abre o PowerPoint para mim. Bom, isso aqui eu sempre explico, é um desenvolvimento que eu faço questão de, na maioria das vezes, em cursos que eu aplico, eu sempre alerto sobre isso,
para que as pessoas não se enganem com o verdadeiro objetivo de um estudo espiritual. Observem a tabela. Num cantinho você tem desenvolvimento espiritual. No outro canto, você tem desenvolvimento parapsíquico. O parapsíquico é o que outrora era chamado de desenvolvimento paranormal. É o conjunto de potenciais parapsíquicos que todo ser humano tem latente dentro de si mesmo, conjunto esse que independe de cor de pele, questão social, sexual, racial, de qualquer coisa. Todo ser humano tem este potencial latente. Agora, se vai desenvolver ou não é outra história, mas o potencial, ele existe. Como todo potencial, é apenas algo que a pessoa pode desenvolver. Agora, o que ela vai fazer com esse desenvolvimento? Se ela está buscando um conteúdo espiritual de melhoria do caráter, ela vai usar o conjunto de capacidades para melhorar a consciência dela, ou melhor, vai usar a consciência para melhorar os fenômenos. Agora, e se a pessoa não tiver consciência de nada e um fenômeno desse estiver aberto, sem ela ter ética ou maturidade? Ela não vai saber o que fazer com aquela capacidade parapsíquica. Então, vocês olhando ali, desenvolvimento parapsíquico, são os fenômenos clarividência, telepatia, experiência fora do corpo, mediunidade, ativação dos chakras, são potenciais. Já na outra tabela, o desenvolvimento espiritual, que hoje muita gente chama de despertar da consciência, é o quê? Sabedoria, discernimento, paz de espírito, lucidez, amor, paciência, generosidade e evolução. Nem sempre um desenvolvimento acompanha o outro. Explico. Alguém pode ter uma capacidade parapsíquica aberta e não ter maturidade para lidar com aquilo e se enrolar totalmente. Entretanto, para as pessoas não tem diferença. Veja, uma pessoa pode ter um desenvolvimento parapsíquico e não ter caráter e fazer o mal com aquela capacidade. Isso explica médiuns canalhas, sensitivos pilantras, pessoas que saem do corpo para espreitar o outro sem nenhum objetivo melhor de crescimento, clarividentes que veem a aura do outro, mas são incapazes de ver o defeito dele mesmo. Então, não adianta nada ter um conjunto de capacidades se você não tiver maturidade para lidar com elas. Agora, se você trabalha estas capacidades sob o prisma do desenvolvimento do caráter, os dois estudos se tornam um só. Mas a maioria das pessoas não sabe a diferença, confunde o desenvolvimento parapsíquico com o desenvolvimento da consciência. Deixa-me dar um exemplo. A pessoa fala, fulano ou fulana é médium. Como esta pessoa é desenvolvida espiritualmente? Ela não é desenvolvida espiritualmente. Ela tem um desenvolvimento parapsíquico, mas não tem desenvolvimento espiritual para educar aquilo, para fazer coisas criativas. Fulano é clarividente, fulana é clarividente. E daí? Pode ser clarividente e não ter caráter ou maturidade para lidar com as coisas que vê. Só que a pessoa olha e fala, mas ela não é clarividente? Ela não é desenvolvida espiritualmente? Não é. Ela tem uma capacidade aberta e pode se enroscar totalmente com a capacidade se ela não tiver espiritualidade. Então, amplia de novo, o Iago. Você está vendo ali as duas tabelas. O mais legal, quando você busca o desenvolvimento parapsíquico sob o prisma espiritual para equilibrar uma coisa com a outra. Mas eu pergunto para vocês, raciocinando claramente, vocês acham que a maioria das pessoas que procuram a temática espiritual estão atrás de desenvolvimento de caráter? Ou elas estão, em grande maioria, Iago, querendo desenvolver um fenômeno paranormal, uma brincadeirinha esotérico-mística? Né? Por exemplo, olha, ali tem um curso de chacrinha, será que eu abro meu chakra no sábado? Imagina, gente, diferente de um estudante espiritual que mergulha profundamente num tema e há anos está trabalhando aquilo sob o prisma do desenvolvimento da consciência dela. Né? Uma saída do corpo, eu queria, mas para fazer o que com aquilo? Sair do corpo para ficar com medo de espírito e correr para dentro do corpo. Tentar espreitar a vida alheia. Ou sair do corpo para melhorar o nível de consciência, vencer a si mesmo. Então, uma coisa é a capacidade, outra coisa é o gerenciamento da capacidade. Se alguém só busca a capacidade aberta sem ter maturidade para gerenciá-la, vai tropeçar e até fazer o mal com aquilo. Então, nada adianta desenvolvimento paranormal se não houver consciência e caráter para a pessoa permear
este desenvolvimento. Então, acho que está bem clara a explicação, né, Iago, de que estudo espiritual não é brincadeira esotérica, não é joguinho místico, não é um fenômenozinho, eu queria abrir isso, abrir para quê? Tá, o que você vai fazer com isso? Qual o objetivo? Eu queria ver o invisível, mas para quê? Se a pessoa tem medo do invisível, para quê? Que ela quer ver o invisível? Para correr do que ela vai ver? Então, é necessário estudar tudo isso como um combo, um conjunto. Eu estou querendo mexer com essa capacidade para ver se eu melhoro minha consciência. E com a consciência melhor, eu melhoro a capacidade. É uma coisa só. Nem sempre o que a pessoa quer. Exemplo, o Iago. Ei, será que vocês não têm um curso de uma magiazinha para eu desenvolver? Porque, sei lá, dá uma olhada como é que as pessoas vão atrás das coisas, né? Você tem um exercício aí que abre a clarividência ou mexe com o meu chakra? Eu falo, mas peraí, você está estudando chakras? Está estudando clarividência? Não, eu queria era abrir. E para quê? Então, é necessário ter bem claro qual é o objetivo de um estudo espiritual. Feita essa introdução que eu montei, vamos ver as palavras do John Baines, que é o pseudônimo do chileno Dario Salas, num texto chamado Os Mestres e o Discernimento, onde ele aponta, dentro da perspectiva hermética espiritualista que ele trabalha, a mesma coisa que eu coloquei aqui na introdução e que serve de alerta para estudantes espirituais em geral. Então, vamos lá, Iago. Os Mestres e o Discernimento Espiritual, por John Baines. Eu tirei esse texto de um livro dele chamado El Desarrollo, que é o desenvolvimento, né? El Desarrollo da Consciência, se eu não me engano o nome. Eu posso trazer até o livro numa outra oportunidade para mostrar aqui. Então, eu vou pontuar o que ele está dizendo ali para a gente explorar bem esses toques conscienciais que nem sempre é o que as pessoas querem assistir numa live ou no estudo espiritual. E muita gente, às vezes, não gosta desse tipo de abordagem, porém, quem está aprofundando vai adorar, porque vai ter ressonância com as coisas sérias, profundas que ele está propondo. Vamos lá. Há uma barreira muito forte que costuma afastar os levianos do estudo hermético, a ausência do atrativo exótico, que constitui um anseio seguro para pessoas ingênuas que buscam a imagem chamativa em detrimento da verdade intelectualmente discernida. Pessoal, você está no ambiente. Iago, entra um cara de turbante com uma roupa branca cheia de símbolos misteriosos e aí todo mundo, é um guru, será que ele vai expandir a consciência da gente? E às vezes era um ator vestido de guru só para ver a reação das pessoas. Mas a pessoa foi pelo visual, pelo chamado exótico. Muita gente, inclusive, usa isto para manipulação de pessoas sem discernimento. Olha, ele está vestido como guru, ele deve ser um cara daqueles, hein? Deve ser um super paranormal, um guru cheio de sabedoria. E era um ator disfarçado. Um teste, né? Então, ele está falando que muita gente vai pelo chamativo, pelo exótico, não por intelectualmente discernir se o conteúdo passado é sadio ou não. Vamos lá. Deste modo, prestam toda a sua atenção aos supostos mestres que usam vestimentas insólitas e de cores chamativas, ou que usam turbantes e estranhas gemas. Iago, as pessoas querem um guru com fenômeno paranormal, que esse guru materialize alguma coisa, mas elas não querem que esse guru mergulhe fundo nela e faça ela crescer. Elas querem um fenômeno fora e falam, ele é divino, sendo que elas não se transformaram em nada com aquele fenômeno. É uma coisa para ver, cativar a atenção. A história está repleta de muitos que fizeram isso, inclusive alguns eram mágicos e enganavam a população passando o fenômeno de materialização. Existem fenômenos reais. O que eu estou querendo dizer, alguém viu uma mesa se mexer sozinha, ouviu um fenômeno, no entanto, a consciência dela não se mexeu, ela não melhorou nada, ficou presa só num fenômeno. Então, é isso que ele está alertando aqui. Vamos lá. O sujeito de aparência comum passará seguramente inadvertido, ainda que seja um grande e genuíno mestre. Pode ir. O problema reside em que pessoas que têm tido algum tipo de contato com o esotérico difundem a crença de que os mestres são seres etéreos, que vivem isolados da matéria
e que não necessitam, talvez, comer, defecar e nem respirar. Pode ir. Pensam que a espiritualidade deverá transparecer de tal maneira que o sujeito será sempre incrivelmente formoso, vidente, telepata, possuidor de um estado contínuo de desdobramento e que repudia as coisas materiais. É ou não é, Iago, o estereótipo que as pessoas imaginam de alguém que mexe com a parte espiritual? Pode ir. Para o vulgo, não, volta. Para o vulgo, um mestre espiritual não pode ser de aparência comum. Deve ser muito ancião, fazer milagres, viver em um templo, gruta ou retiro. Deve vestir-se de maneira diferente, ter uma biografia cheia de eventos milagrosos e ter tido como mestre alguma autoridade superior a ele mesmo, um homem estelar. Você está entendendo a ironia do que ele está falando aqui? Que é fato. Eu trabalho com público há anos, e isso é facilmente observável. Pode ir. Segundo esse critério, deveria aparecer um extraterrestre, usar gemas provenientes de outro planeta e vestir roupas de estilo galáctico. Imagina, aparece alguém assim, um monte de gente já ajoelha, cara, sem nem prestar atenção no conteúdo. Nada disso, por certo, corresponde ao real, já que um autêntico mestre não se diferencia em nada do homem comum, e assim deve ser precisamente. Muitos bobos perguntam de onde vem a autoridade de determinado mestre, acreditando, talvez, que se alcance essa condição por delegação de funções de uma espécie de sindicato de mestres que formou esse mestre, que agora está aparecendo para ela. Imagina, tem gente que pensa assim, Iago. E lembrando, isso eu tirei do livro em castelhano e fui eu mesmo que traduzi para o português. Vamos lá. Nisso influi consideravelmente o costume dos títulos profissionais, dignidades outorgadas pela sociedade aos que têm êxito em determinadas matérias. Pode ir. Provavelmente se considera que se chega a ser mestre da mesma forma, isso é, sendo nomeado por um comitê de autoridades superiores. Iago, você está fazendo uma faculdade. Então, tem professores ensinando. No final, você vai ganhar um diploma de formado por essas autoridades que formaram você. Ora, de onde vem um mestre? Muita gente acha que é um sindicato de mestre que outorgou a pessoa, ou um sindicato de extraterrestre, ou a fraternidade tal, que outorgou a pessoa descer na Terra para ser mestre. As pessoas acham isso. Vamos lá. Tipo assim, ninguém imagina que um mestre é Klingon, usando aí o Jornada nas Estrelas. Todo mestre é da Federação, imagina. É preciso assinalar que a condição de mestre corresponde a um nível de desenvolvimento espiritual e não a uma dignidade outorgada por outras pessoas, mesmo que para chegar a ser mestre seja preciso fazê-lo sob a direção de alguém que já possui esse dito estado de consciência. Existe, por acaso, algum tipo de documento que possa certificar que fulano de tal possui um estado de consciência determinado, Iago? Não há como fazer isso. Tal suposição é absurda, já que o nível consciente se demonstra na prática e não pelo aval de supostos colégios superiores de iniciados ao mestre. Iago, quanta gente ao longo da história se disse iniciada ou iluminada e a atitude da pessoa não era compatível com o que ela falava? A história está repleta de exemplos, né? Vamos lá. A maestria é um estado de consciência alcançado dentro do mecanismo das leis da natureza, não uma concessão graciosa de alguma divindade ou autoridades superiores. O autêntico mestre é reconhecido invariavelmente pelos guardiões ocultos que existem no plano da energia-mente, e só estes, ao reconhecê-lo como tal, podem dar-lhe o passe para atuar em determinados contextos. Iago, aqui na Terra, não há como uma pessoa avaliar o que se passa no coração da outra. Sabe por quê? O ser humano mal se conhece, como é que ele conhece o outro? Então, eu mal conheço o meu coração, como é que eu acho que eu conheço o coração do outro? Então, só a luz maior, só o alto conhece cada um de nós, inclusive melhor do que nós mesmos. Então, dentro de um contexto espiritual, o que dignifica a passagem da pessoa? É um diploma de mestre, uma roupa violeta ou um cordão com sinais esotéricos, ou que dignifica a conduta da pessoa, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz, que é o caráter dela. Só que externamente ela pode enganar o mundo, vestindo uma roupa diferente, fazendo um fenômeno aqui ou acolá, e internamente ela não está à altura daquilo. Então, quem é que pode avaliar
realmente a espiritualidade de alguém? Só a luz, só o alto. Então, da onde vem a constatação de que alguém está imbuído de um propósito espiritual? Pelo que a luz inspira na pessoa e o conteúdo, não é pela roupa, diploma ou qualquer coisinha violeta ou quântica. É o caráter da pessoa, o que ela faz no dia a dia. Então, o plano espiritual vê isso na pessoa, não vê cor de pele, se ela é iniciado do grau violeta ou azul, se ela tem o nome de Zezinho ou Swami Ananda, não sei das quantas. É o caráter da pessoa. É isso que ele está alertando aqui, está totalmente correto. Vamos lá. Estes guardiões a que nos referimos são grandes mestres da antiguidade que vivem sem o corpo físico e que têm por missão manter a pureza do conhecimento hermético, evitando que seja contaminado pelas ambições pessoais de pseudos mestres. Estes seres se encarregam de anular os estudantes de hermetismo que chegaram a obter certos conhecimentos e pretendem fazer péssimo uso deles. Perguntemos a nós mesmos qual é a diferença entre um menino e um adulto, e o óbvio da resposta nos permitirá, de maneira equivalente, separar o falso mestre do autêntico, já que só o desenvolvimento efetivo do ser estabelece a diferenciação. Claramente, né? Pode ir. Essa é a última, né? Então, tá, pode fechar. Então, pessoal, eu trouxe à baila esse texto, que talvez algum de vocês já tenham visto ou escutado eu falar nisso, mas é que é muito importante. Olha bem a época que a gente está vivendo, toda a abertura que a internet causou, trazendo muita gente com conteúdos diversos, e as pessoas ficam reféns de muita coisa, sem filtrar, sem discernimento, presos à aparência, presos à linguagem rebuscada, presos à roupa com a cor tal, e nunca percebendo se aquilo tem sabedoria, valor de caráter, consciência, melhoria da evolução de quem está entrando em contato com aquele ensinamento. Observa se quem passa a informação está querendo que você cresça, que a tua consciência se liberte, ou se está querendo prender você dentro de uma ordem específica, dentro de um grupo que só pensa de um jeito, não respeitando o jeito de ninguém de fora. Vê se aquele conteúdo é evolutivo, se ele te melhora o teu caráter enquanto ser humano, ou se ele fica dizendo aquele conteúdo, olha, você é especial. Veja, quem que é especial? A gente está aqui numa luta danada. Quantos pensamentos negativos você já teve na última semana? Eu e todo mundo, como especial? Nós estamos numa luta danada. E aqui na Terra tem gente com altos e baixos dos mais variados níveis, né? Então, como que alguém de nós vai ser especial? Mas o que se descobre por estratégia? Se eu chego e digo para o Iago que é especial, eu quero que o ego dele cresça, que ele se sinta especial. Por quê? Alguém com ego grande é fácil você enganar e passar rasteira. Ela acha que está num nível que ela não tem, e a pessoa insuflou isso, e é uma forma de enganar. Agora, olha a coisa que a pessoa não gosta. Iago, você não é especial, também não sou. Somos espíritos encarnados na matéria, cheio de coisa para aprender. Especial é a vida. As pessoas não vão gostar disso. Mas, peraí, minha aura não é violeta? Não, sua aura está cheia de cores diferentes, inclusive do seu mau humor, às vezes. Inclusive de coisa ruim que você pensou. E como pode ter violeta, de coisas boas, porque nós somos uma mescla de altos e baixos. Então, filtrem tudo. O objetivo de dividir um conteúdo como esse é trazer reflexão, discernimento, para que cada pessoa possa, por ela própria, raciocinando, perceber se aquele conteúdo é saudável para ela. E eu sei que este conteúdo que eu estou projetando aqui hoje não é o que muita gente quer com estudos espirituais, mas é o que eu tenho para oferecer aqui como alguém que trabalha nessa área, procurando aprofundar. E lembrando para vocês que eu não sou mestre de nada, não sou especial em coisa alguma, tenho tanta coisa para aprender e resolver, porém, dentro da parte espiritual, eu pude aprofundar. Didaticamente, eu tenho como passar conteúdos, e é isso que eu estou tentando fazer. Eu sei que não vai agradar todo mundo, mas me agrada muito passar esse conteúdo, sabendo que muitos outros vão ter ressonância com esse próprio raciocínio, que não é meu ou do John Bynes, é de cada um de vocês. Não adianta nada você ter um público cativo, bebendo tudo que você fala sem questionar nada. Não, pelo contrário, filtra tudo que você está lendo, escutando, vendo. Você já deve ter me visto falar isso milhões de vezes, e sempre é necessário passar, mas tem sempre gente que não gosta,
porque quer manter a ilusão, a prisão mental dentro do conforto mental e não quer trabalhar para melhorar cada dia mais, aprofundando e seguindo e despertando a consciência do próprio jeito, sem estar preso, refém do raciocínio de ninguém. Discernimento de cada um, não só intelectual, mas também no coração, no sentimento, aquilo que você sente também tem ressonância com aquilo que você está assistindo, lendo, estudando. Esse foi o primeiro ponto do programa de hoje. Agora eu vou entrar com uma mensagem que eu recebi do grupo dos iniciados, que no segundo programa aqui da nossa série, eu passei um texto deles, pedi inclusive para vocês, lembra? Olha, se vocês gostaram dessa abordagem, lembra no dia no chat? Coloca aí que aí eu trago outros. E muita gente falou que tinha gostado, por isso que eu estou novamente trazendo. Seria bom ter um feedback de vocês aí, né? Depois nos comentários, quando entrar lá no meu canal, porque entra no Consciência Próspera, horas depois lá no meu canal, Wagner Borges do YouTube. Ah, lá também não tem um comentário, porque no meu canal, ô Iago, não tem comentário lá. Sabe por quê? Quando eu abri o canal, tem muitos anos, eu, ingênuo de YouTube, achei que eram estudantes espirituais que entrariam para assistir os conteúdos, que nada, entra um monte de cético para te atacar, um monte de religioso dizendo que você está com o diabo, aí um comenta, mais 10 comentam negativamente aquilo, e fora perguntas, um monte que eu não tinha como responder individualmente. E aí o pessoal no programa seguinte me cobrava. E aí quicava lá no meu Instagram, por que você não respondeu uma pergunta? Uma cobrança danada. Falei, quer saber? Cortei os comentários. Aí tinha gente quicando lá no meu Instagram. Você cortou porque eu critiquei você. Imagina, a pessoa é tão arrogante que ela acha que eu estou prestando atenção no meio de um monte de mensagem na dela, né? E aí, por isso que eu deixei o meu canal sem comentários, para não ter encheção de saco, tá? E eu estou pedindo todo mundo para filtrar tudo, não estou pedindo ninguém para me seguir, não fico pedindo like, não fico pedindo nada. E aí eu cortei por isso. Então, tem que ser no chat mesmo, aqui no programa seguinte, ao vivo, vocês deem um feedback aqui no chat, que aí eu trago outros conteúdos de reflexão, porque eu sei qual é o conteúdo que a maioria quer. Fala de chakra, saída do corpo. Agora você joga um conteúdo desse, a pessoa, e, no entanto, eu vou passar esse conteúdo sempre que der vontade, porque eu sei que é necessário passar esse tipo de conteúdo, cara. Aproveitar a chance para elevar o estudo para algo melhor, não ficar só girando em cima de temas mais conhecidos, não. Reflexões como essa são úteis até para mim, quanto mais para quem está estudando. A gente tem que estudar essas coisas. Então, vamos lá para o segundo ponto de hoje, que é o texto dos iniciados. Também excepcional. E levando em conta, não fui eu que escrevi, eu só captei e transcrevi. Vamos lá. Mas uma dúvida aqui. Tem 2 textos dos iniciados. É o Reflexões. É o Reflexões? Não, é o Reflexões. É que eu separei vários textos, falei, Iago, fica com eles aí, provavelmente não vai dar tempo de passar todos, mas vai ficar em stand-by para um outro programa, né? Tá? Então, vamos lá. Bom, Reflexões Conscienciais e Universalistas. O recado de um amigo extrafísico sobre discernimento e lucidez real. Está dentro da mesma pegada do texto do John Baynes e da introdução que eu fiz no início. E é uma mensagem muito bacana de questionamento a nós mesmos dentro de uma senda espiritual. Vamos lá. Muitas pessoas têm medo do invisível e de seres extrafísicos. Outras têm medo de ambientes escuros, fantasmas e que tais. Cada pessoa carrega o seu terror, baseado no seu próprio nível de consciência. E muitas transformam a própria mente em casa mal assombrada. Iago, as pessoas têm medo do diabo, por condicionamento religioso, medo do velho do saco embaixo da cama, medo de espíritos obsessores, medo de elementais. Elas têm medo de um monte de coisa. E às vezes querem desenvolver capacidades cheias de medo. O que vai dar isso? Luz? Não tem como. Porque com medo, ela entra numa vibe que seres espirituais pesados vão explorar o medo dela. Então, ele começa dizendo que as pessoas têm muito medo e que a casa mal assombrada não é a casa onde ela mora, é a própria mente onde reside o medo, que esse é o terror que cada um carrega. Medo de espíritos, medo do invisível, cara. Na área de saída do corpo, e se eu não voltar? Um monte de medo, sem experiência alguma. E outra, as pessoas não estudam, não aprofundam para tirar o viés sobrenatural e tornar aquilo mais natural para ela entender. A maioria não corre atrás e por isso vai continuar com medo. Qual é o problema do medo, Iago?
Uma pessoa com medo nunca dá um passo à frente, porque ela tem medo do que tem à frente. Porque ela não estudou para perceber que o que tem à frente é natural, não é sobrenatural. Medo empata a evolução. Então vamos lá. Na verdade, os maiores terrores estão dentro do coração do bicho-homem. Então, se você quiser elencar para os seus ouvintes, isso foi direcionado para o público da rádio na época, quando eu recebi, as coisas monstro que habitam a casa interna da humanidade, por favor, anote aí, são os seguintes. Aí ele elencou as coisas monstro que habitam a cabeça humana, a mente mal assombrada, quais são os medos reais que estão lá dentro. Olha o que ele colocou, Iago, vamos lá. Primeiro grande monstro, não conhecer a si mesmo. Isso causa medo até da gente mesmo. Segundo, deixar-se levar pelas emoções pesadas, às custas do próprio discernimento. Não reagir contra os pensamentos negativos. Imaginar que o plano físico é a única realidade do universo. Veja, Iago, na visão dele, o monstro não é um troço deformado que apareceu, mas as porcarias que a pessoa carrega dentro. Essas são as coisas monstros. Não conheço a mim mesmo, por isso eu tenho medo de tudo lá fora. Né? Então ele pontuou com uma forma que o desenvolvimento da consciência elimina o medo. E o medo não é lá fora, está dentro da mente. Vamos lá. Deixar que a arrogância tome o comando da mente. Isso aí, a história está repleta de exemplos. Muita gente cheia de conhecimento, tornando-se arrogante com o conhecimento. E em vez de melhorar com o conhecimento, acabou ficando presa nele. Tentar humilhar os que sabem menos. Iago, isso aqui, alguém com conhecimento a mais, às vezes pisoteia o que sabe menos assim. Eu sei e você não sabe. E eu também não vou te ensinar. Você não vai entender, minha ideia é muito alta. Quantas vezes a gente viu isso em várias áreas de conhecimento? Outra, na parte ocultista. Eu sou iniciado 10º grau, você ainda é do primeiro, Iago? Veja, que besteira isso daí. Diante do eterno, nós somos neófitos, calouros da vida. Não importa o grau que você esteja. E outra, quantas vezes você conhece alguém que fala, sou do grau tal, e, no entanto, emocionalmente a pessoa é toda instável nos relacionamentos humanos. Então, isso é muito relativo. Tentar humilhar os outros, que sabem menos, com teu conhecimento, isso dá karma pesado, porque o conhecimento não está te ajudando a melhorar teu trato com os outros. Está tornando você difícil, achando-se superior aos outros, você já não conversa com ninguém mais normal, você acha que é especial, que já não comete erro porque você é especial. Isso é um momento muito perigoso, quando alguém se acha iluminado superior aos outros. Imagina, cara, o fato da gente estudar algum tema espiritual não torna a gente superior sobre o outro que não estuda nada disso, que inclusive pode ser melhor do que a gente, no caráter da pessoa. Então, não espiritualidade, é grau de consciência, não é doutrina, lugar, faixa violeta ou nome iniciático. É caráter, é o que você pensa, sente e faz. Vamos lá. Ficar se lamentando e culpando os outros pelo próprio baixo nível consciencial. Isso também acontece com muito estudante. Iago, pois é, minha família me puxa para baixo. Se não poderia estar melhor, ou determinado parceiro ou parceira, eu estou atolado com ela, não consigo evoluir. As pessoas põem a desculpa no baixo nível dela, sempre nos outros de fora. Nunca assume que a própria consciência dela é que tem tudo dentro, a causa e o efeito é ela mesma. Atacar o mundo e renegar o valor da vida. Iago, quanto estudante espiritual você já viu fazer isso? Você é jovem, mas já viu muito. Como? Eu sou altamente espiritualizado e o mundo não presta, uma demonização das coisas do mundo. Então, quem mandou ela reencarnar na Terra? Se ela é tão diferente, por que ela não está em outro lugar, está presa aqui? Aprendendo as coisas daqui e pagando boleto aqui. Então, é importante, estudos espirituais não são para renegar a vida material, eles são para trazer a luz espiritual para conviver com o problema e resolver, usando a parte espiritual, inclusive para isso, não para fugir do mundo. Vamos lá. Rir pouco e ser teimoso. Essa, então, é danada, né? Acumular conhecimento se não agir de acordo. Pensar que o intelecto é o mesmo que sabedoria. Pessoal, quantas pessoas estão registradas ao longo da história que eram gênios em alguma área e eram medíocres no resto? Intelectualmente ela sabia algo, porém, as relações humanas dela
Era um desastre, porque ela só era intelecto, mas não tinha compreensão para com os outros. Intelecto não é sabedoria, senão todo intelectual seria um sábio. E a gente vê tanto intelectual fazendo besteira fora da área que ele domina, fazendo um monte de besteira em outras áreas que ele não domina e vai ter que aprender um monte de coisa. Vamos lá. Se achar o máximo e perder o bom senso, né? Ficar besta só porque estuda temas conscienciais. Cara, ó, esses alertas são muito importantes, tá? Pode ir. Tomar todas e virar caneca viva dos espíritos obsessores. É o seguinte, existe uma frase que é usada, o Ramatiz usava essa frase, aquele ali, ele é caneca viva, espíritos absorvem o vício do álcool dele em forma de energia. Isso levou muita gente, por falta de entendimento, a achar, pessoal, o seguinte, que eu estou vendo um reflexo ali, é a aba aqui do para mim tá parecendo. Ah, não, é só na câmera, desculpa, gente, tá? É que tá dando um reflexo lá, mas não aqui. Então deixa, tudo bem. Pode deixar, Iago. Eu achei que estava. Isso. Eu achei que estava aparecendo ali, gente, mas não tá, não, tá? Desculpem. Volta ali, Iago. Sobre ser caneca viva. Isso levou muita gente a imaginar que espíritos desencarnados drenavam álcool do alcoólatra. E aqui é claro, não está se falando de tomar uma cerveja ou um copo de vinho, está se falando do vício do álcool, que também é mental, não é só a saturação alcoólica no corpo, mas é a mente presa a um vício. É um problema muito sério, né? Famílias passam problemas com viciados em álcool e outras coisas. E eu não estou condenando nada, eu estou constatando um problema muito sério de muitas famílias, que precisa ser resolvido. Alcoólicos Anônimos ajuda, tem tanta instituição séria. Não adianta pegar o viciado em álcool e levar para tomar passe num lugar. Isso não vai curar ele. Ele precisa remover a causa, que é o desejo daquilo. No Alcoólicos Anônimos há todo um trabalho, um apoio psicológico, um com o outro, para vencer o mesmo problema juntos, né? Então é uma instituição muito séria que tem amparo espiritual, embora quem esteja no Alcoólicos Anônimos nem saiba disso, mas existem mentores espirituais que atuam invisivelmente pelo lado deles, tentando dar uma forcinha invisível para o pessoal que está tentando parar. O que acontece? A gente consome álcool e o chakra que metaboliza a energia do álcool é o chakra umbilical, que metaboliza sólidos e líquidos do que a gente consome, e isto é dimensionado, gerenciado pelo sistema digestório, nosso sistema de digestão controlado pelo chakra da barriga, o chakra umbilical. Então, todo aquele álcool em excesso, ele é convertido em energia que se torna parte da aura. Então, vamos dizer, uma aura com teor etílico, não é mais álcool, é energia. É isso que espíritos mais grossos vêm buscar, este teor de energia alcoólica que não é encontrado na aura de alguém que não bebe álcool. Então, por isso ele fala caneca viva, porque os caras não têm como pegar numa garrafa, nem num copo, porque estão desencarnados. Mas eles pegam essa energia pelo veículo que é o alcoólatra encarnado, que se torna uma caneca, um elo, né? Para poder passar de um para outro. Então, por isso o termo caneca viva, que não é negativo, é no sentido de que o alcoólatra se torna um elo entre planos por onde eles bebem a energia. Se é que eu posso chamar beber, né? Que o pessoal achou que eles vampirizavam o álcool. O álcool não. Eles não têm metabolismo físico para metabolizar o álcool. Eles metabolizam no campo energético do corpo astral deles a energia do álcool convertida no campo energético do alcoólatra. Vamos lá. Tentar preencher o vazio interior com drogas. E isso é um grande monstro interno. Imaginem as pessoas com medo de espíritos lá e cheia de droga no sistema do lado de cá. E ela acha que o problema são os espíritos do lado de lá, o Iago? A coisa monstro está dentro dela, não está lá fora. Anestesiar-se consciencialmente e ficar insensível à dor dos outros, não ter mais empatia. Iago, eu vi esse problema acontecer com muitos estudantes, cheios de conhecimento, conheciam bibliotecas inteiras e já não tinha empatia com a dor do outro, nem com o sofrimento da humanidade, e já não compreendia os outros. O estudo espiritual isolou ela do mundo, mas a culpa não é do estudo espiritual, é o ego dela, que transformou o estudo em prisão e não em sabedoria, e não em veículo para ajudar a própria humanidade onde a pessoa está. Vamos lá.
ser hipócrita e tentar passar externamente uma imagem diferente daquela que está em seu próprio interior. Cara, muita gente faz isso. O estereótipo de uma imagem espiritual que ela faz diferente do interior dela, cheio de picuinha e coisinha. Nós precisamos ser mais honestos, mais transparentes. Você pode ter tua espiritualidade, mas entenda, você tem um monte de coisa dentro para mexer, trabalhar. Eu tenho, todo mundo tem. Então, que tal ser mais você mesmo, sem fantasia, sem estereótipos, apenas você fala, sou espiritualista, adoro, e a espiritualidade está me ajudando a vencer em mim mesmo tudo que eu estou trabalhando, mas eu não sou anjo, não sou santo ou mestre, eu sou um cara encaixado aqui no corpo tentando aprender, e graças a Deus a espiritualidade me ajuda nisso. Agora, entre aquilo que eu estudo e o que eu sou, há uma defasagem, porque o que eu estudo é muito alto, mas eu não sou alto, eu estou tentando melhorar à medida que esse alto me inspira, mas estou cheio de coisa para resolver. Então, não minta para si mesmo, não engane os outros com uma aparência daquilo que você não é. Seja você mesmo, autêntico. O que prova a tua espiritualidade é você ser você mesmo, não é tentar parecer especial, que é um tipo de fantasia mística. Vamos falar claro, uma hipocrisia mística, tentando parecer algo lá fora que você não é por dentro. Isso é um perigo muito grande. Vamos lá. Falar de consciência sem ter consciência lúcida e agir como robô nas questões afetivas. O que tem de gente em vários níveis falando de consciência e, ao mesmo tempo, sem consciência, falando daquilo só pelo lado intelectual, que não é consciência, é só intelecto, é muito grande a quantidade de gente em contextos variados cometendo o erro. Estudar consciência só intelectualmente, sem amor, não adianta nada. É estudo intelectual, não é consciência. Consciência é o equilíbrio da inteligência com amor, alegria e a ética, formando um combo de alta sabedoria. Vamos lá. E o pior monstro de todos, ser um obsessor encarnado dos outros e não se tocar do mal que faz. Cara, o que tem de estudante espiritual que às vezes é obsessor encarnado dos outros, usando a própria espiritualidade. Tipo, Iago, eu sou um estudante espiritual e estou de olho em você para ver se você está à altura da espiritualidade. Ó, Iago, você está de camisa preta. Ah, irmão. Você fez sexo. Você comeu isso. Irmão, quer dizer, isso é um obsessor da conduta do outro e se achando altamente espiritualizado. Tem muita gente assim. Por isso que é bom poder estar aqui falando. E outra, tenho clara noção que esse é um tema que a maioria não gosta, porque traz reflexão, dói por dentro, e a gente precisa combater essas coisas apontadas aí pelos mentores, que eu escrevi do meu jeito, mas recebi deles a ideia de fazer isso. Vamos lá. Enfim, são esses os verdadeiros monstros dentro do homem. Esses são os reais terrores que paralisam o despertar da consciência. Então, recebi os tópicos dos iniciados numa saída do corpo, desci, é claro, escrevi do meu jeito, não é psicografia, para poder registrar esses apontamentos que eu aqui adaptei do meu jeito, para poder trazer como alerta consciencial. E lembrando, eu, o cara que estou passando isso, também estou dentro da reflexão de tudo que eu passei e aprendendo, porque eu não sou mestre de nada, porque eu estou aprendendo também. Mas a minha função aqui é compartilhar essas coisas e fazendo assim eu vou melhorando a mim mesmo. E outra, com a consciência bem honesta e clara de que eu passei o melhor que eu posso. Não enganei ninguém, nem tentei dourar a pílula de ninguém espiritual e procurei chamar para discernimento para que a gente seja a gente mesmo e vai caminhando devagar, sem fantasia e usando a espiritualidade para melhorar o nível de consciência aqui e agora. Não é do outro lado, é aqui e agora primeiro. Vamos lá. Iago, a gente está com quantos minutos para eu mensurar aqui? Então, como a gente tem 1 hora, eu não sei se vai dar tempo de mostrar os outros dois. A gente tem o Mãos de Luz e tem qual é o outro? Eu acho que o Abdica vai cair melhor para o programa de hoje. Sim. Posso colocar ali na tela? Vamos lá. Esse texto se chama Abdica, também recebi dos iniciados. Eu coloquei aqui uma introdução para ajudar vocês no entendimento. Era comum em grupos herméticos, ocultistas de outrora, simbolizar o iniciado espiritual, aquele homem ou mulher que aprofunda a parte espiritual, simbolizando com a imagem de uma estrela de 5 pontas, que ganhou o nome no Ocidente de pentagrama e no Oriente, na Índia, estrela prânica, como bem conhecem,
aqueles que estudam Kriya Yoga. Pois bem, uma estrela, como vocês estão vendo, é uma metáfora. É um ser humano em pé. A ponta de cima é a cabeça, as duas pontas laterais superiores são os braços e as duas pontas inferiores são as pernas. Quer dizer, uma estrela de 5 pontas é um homem em pé, onde a inteligência controla todo o sistema. Se eu passar um círculo em volta da estrela, é a aura daquele iniciado. Mas também as 5 pontas representam os elementos: terra, água, fogo, ar e o éter, como era chamado na Europa antiga, aquilo que está para fora da atmosfera. Já os hindus, usando a nomenclatura em sânscrito, chamava terra de Prithvi, água de Apas, fogo de Terras, ar de Vayu, e aquilo que o europeu chamaria éter, o hindu chamou Akasha. E a origem o desdobramento da palavra Akasha, akáshico, daí a expressão posteriormente aparecendo no ocultismo e na teosofia, registros akáshicos, que muita gente hoje na internet fala, sendo que boa parte nem sabe a origem da palavra, que é a velha Índia, em sânscrito, a palavra akasha. Então, temos ali um homem em pé. E outra, qual é o objetivo do iniciado? Buscar temas elevados, buscar o alto. O alto, as estrelas. Então, o valor de um iniciado é estelar. Daí simbolizar o iniciado como um pentagrama, uma estrela. Isso não tem nada a ver com magia X ou Y, que muita gente confundiu. Você pega um religioso fanático e olha, isso é coisa do diabo, nem pesquisou. Como é que você vai dar atenção para alguém com essa ignorância? Né? Eu ouvi dizer que era um ritual diabólico. Que nada, sempre foi a visão, a cabeça para cima de alguém que busca o alto. Daí, usar a figura da estrela como referência. Vamos lá. Pode passar. Veja essa. O iniciado é a estrela embaixo. A esfera de luz é o todo, a luz acima dele que o guia. Como que você vai falar que essa pessoa está com o diabo, cara? Se ela está baseada na luz, é alguém que está tentando fazer o bem, crescer e melhorar. Então, grandes iniciados do passado também não eram compreendidos pela população. Iago, os templos internos da Grécia, Egito, a velha Índia, a velha China, a população externa não sabia o que se passava dentro dos templos. Era altamente iniciático, de mestre a discípulo. Então, quem estava dentro do aprofundamento espiritual sabia que não seria entendido por quem está lá fora. Isso era até esperado, porque lá fora ninguém sabia o que se passava lá dentro. Então, hoje ainda é assim. Se você aprofunda o estudo, você não espere que a humanidade reconheça isso, porque para reconhecer teria que ser outro aprofundando, e não é a média. Mas você não é superior a ninguém, mas você está abrindo horizontes. Então, já é de esperar incompreensão de fora. Tá? Eu vi muito estudante espiritual triste, porque não era compreendido pela família. Isso já é esperado, cara. Eu cresci numa casa que minha mãe era evangélica, meu pai era materialista, minha avó era católica. Meu pai achava que eu estava doido, minha mãe e minha avó achavam que eu estava com o demônio. Eu, desde cedo, jovem, já deparei com esse bloqueio cultural que as pessoas usam, e isso me foi bom porque eu venci o bloqueio da família, estava pronto para vencer o mundo inteiro, que eu já comecei desde cedo, entendendo o processo, o que eu tinha dentro, como é que eu vou esperar que o outro de fora entenda? Mas não é porque eu era melhor do que o outro de fora, mas é porque eu estava abrindo um estudo que o outro não tinha aberto, é nesse sentido. Então, por isso, está o alerta ali, vamos lá. Pode passar. Essa é uma imagem que uma amiga nossa, a Marta, lá do grupo de estudos do IPPB, fez uma época para mim, que é um pentagrama. Aqui, eu poderia falar dentro do âmbito da Kriya Yoga, que seria uma esfera amarela aparecendo a lua cheia, no meio uma esfera azul e no centro uma estrela branco-prateada. A esfera azul é o objetivo celeste, a cor do céu azul. A esfera amarela é a cor dourada do iniciado que se transformou e agora é como um sol irradiante. E a estrela é ele no meio, entre o azul do céu e a abertura que a luz lhe dá em torno. É claro que tem outros conteúdos simbólicos que fica difícil eu aprofundar aqui, mas é uma estrela prânica. Por que eu estou mencionando isso? Porque nós vamos ver isso no texto. Pode passar. Pedi, então, ao nosso amigo Leonardo Dolfini, o autor das imagens do livro Viagem Espiritual, né, nosso amigo, para fazer uma estrela prânica à brasileira, porque na Índia vão associar com a figura do Lótus. Eu pedi, põe uma flor, uma rosa, põe uma flor aqui nossa do Brasil. Então ele pegou uma esfera amarela e botou uma estrela dentro com uma rosa abrindo, que representa o coração abrindo para a luz, o Iago, e fez essa linda, prestem atenção nessa imagem, amplia de novo,
uma estrela dentro de um sol com uma rosa se abrindo no centro. Esta é uma imagem de visualização em frente ao chakra, se você quiser trabalhar. Isso é difícil para explicar aqui, uma prática num campo aberto da internet, onde eu não sei quem está assistindo. É diferente de eu estar com um grupo de alunos toda semana de frente, presencialmente aprofundando, tendo confiança de passar aquilo, porque são alunos aprofundando. Difícil de fazer isso numa live aberta, né, um podcast aberto, porque você não sabe quem está assistindo. E são coisas profundas que precisa ter gente correndo atrás, né? Infelizmente, há uma exposição muito grande na internet de informação, é legal, mas tem coisa que você tem que ter cuidado com a egrégora do que você passa. Não é por esoterismo. Imagina alguém, poxa, ele passou um negócio de uma estrelinha, deixa eu fazer esse negócio dessa estrelinha, pô, não tem a menor noção, cara. Né? Diferente do aluno fala, pô, isso aí que ele passou, caramba, preciso refletir nisso, preciso aprofundar mais. Olha a diferença. Em aberto, eu não tenho como filtrar quem está assistindo. E lembrando que eu não sou superior a ninguém, eu só estou compartilhando a informação. Então, a figura da estrela, com uma flor dentro de uma luz, está definida no texto. Eu só posso dar a pista agora que esta imagem é altamente energizante, ela emula a sabedoria antiga, tanto do ocultismo ocidental quanto da Kriya Yoga da velha Índia, do Babaji, Lahiri Mahasai, Yukteswar, Paramahansa Yogananda, Swami Hariharananda, tem tanta gente aí boa nessa área. Então, vamos lá para o texto que se chama Abdica e é dos iniciados, e ele revela um pouco da história da estrela dentro do texto. Gente, por favor, eu espero que o texto vocês compreendam, peguem ele, aprofunda bem, observa, olha o conteúdo e veja a prática inserida lá, que para mim é difícil abrir aqui, mas o texto pode ter ressonância com você que está assistindo e pode abrir alguma coisa legal para quem está estudando sério, gente estável, saudável, que quer crescer e melhorar. Então, vamos lá. E fora também, viu, Iago, a honra para mim de estar passando isso em aberto. Um texto dos iniciados, eu tenho clara noção do que eu estou fazendo aqui, eu tenho noção da profundidade do texto, mesmo que alguém olhe e fale, não gostei, isso também é do jogo, e eu já espero isso, mas o meu próprio discernimento já me disse o que aquilo significa. Então, o discernimento de cada um. Tem uma história que está no Evangelho Apócrifo de Tomé, não está nos 4 evangelhos oficiais, de que um cara chegou para Jesus, que estava com os discípulos, o cara começou a xingar Jesus, ô Iago, de tudo quanto era palavrão e aramaico. Cada vez que o cara ofendia Jesus, Jesus devolvia uma amabilidade para ele. O cara foi embora. Queria briga, Jesus não ofereceu briga para ele. Um dos discípulos, acho que o Pedro, virou e falou assim, mestre, ele só proferiu impropérios, xingamentos, e o senhor só devolveu palavras gentis. Por que o senhor não devolveu o xingamento também? Jesus ri e fala assim, Pedro, cada um dá o que tem dentro da sua despensa. Ele não tinha ódio para devolver, não tinha violência. Como é que ele ia devolver isso? Então ele devolveu o que ele tinha, ele deu o que ele tinha. Então cada um dá o que tem, cada um dá a própria consciência no que está estudando, lendo, e aí é de cada um. Né? E tem uma outra coisa também, no Evangelho de Tomé, que eu gosto muito, que diz que um cara chegou para Jesus e falou assim, eu quero achar Deus, como achar Deus? Jesus pegou ele e levou até uma altura no mar, na praia, até uma altura do pescoço aqui. Quando estavam os dois ali, as ondas vindo, ele pegou a cabeça do cara e submergiu, e manteve preso, o cara quase morrendo afogado. Quando o cara estava quase morrendo, Jesus soltou a cabeça do cara, o cara botou a cabeça para fora da água assim, Jesus falou assim, quando você estava submerso na água, qual era a coisa que você mais desejava no mundo? Eu queria respirar. Pois é, você vai encontrar Deus quando você aspirar a Deus do mesmo jeito que você queria ar. O dia que você aspirar o divino com a mesma força, você vai achá-lo. Você vê que lições incríveis dentro, cada um dá o que tem, cara. E o mundo devolve karmicamente o que cada um faz, pensa e sente. Então, ofereço o texto e cada um dê o que tem para filtrar do seu jeito, né? E só Deus é que sabe o que está dentro de cada um de nós, de mim e de vocês. Vamos lá. Abdica da treva, senta-te ao sol, que é em teu coração. E a metáfora de sol era a ideia da luz, que não é o sol enquanto estrela de quinta grandeza,
Sol é a maior luz que você vê a olho nu. Então, eles simbolizavam no Sol a ideia da luz que gera tudo. A abdica da treva é, se o teu caminho é de luz, por que você está carregando treva dentro? Quantos estudantes espirituais estão atrás de magia e pacto trevoso, cara? Como que um estudante da luz está buscando treva? Quer dizer, abdica da treva. Se você quer luz, abdica. Tenta-te ao sol, que é em teu coração, que não acumula treva, e sim é serviçal da luz. A primeira já sai voadora, né? Matadora. Vamos lá. Abdica da vingança, pois tua senda não é essa, e teus pés são de luz. Como é que pode entrar numa senda luminosa carregando pés trevosos? Não tem a menor lógica. Abdica da vingança, pois tua senda não é essa, e teus pés são de luz. Para caminhar numa senda de luz, tem que ter luz nos passos. Vamos lá. Abdica do teu orgulho, pois é quinquilharia do teu ego. Olha a rosa florescendo em teu peito. Olha a pista da imagem que eu mostrei, que no caso é a imagem dentro do chakra cardio-respiratório. Pode ir. Abdica de tua ignorância, torna-te sábio e abraça silenciosamente o mundo. Iago, muitos dos grandes mestres da antiguidade sequer apareciam em público. Trabalhavam em silêncio no cantinho deles, abraçando a humanidade inteira em silêncio. É diferente de gente que fugiu da vida e se escondeu dentro da caverna de um templo por egoísmo. Não. Quietinhos, silenciosos, anônimos e serenos, abraçando a humanidade toda. Abdica dos pensamentos pútridos. Renova a tua consciência. Olha estrela à tua frente. Olha as pistas inseridas dentro do texto. Pode ir. Abdica das más companhias, pois elas te levam para o abismo. Tua grande parceira é a luz. Abdica das paixões corrompidas. Desperta dos braços de Morfeus, o sono, e entra consciente na senda espiritual. O sono aí não é o sono do todo dia, é a inércia da consciência. O sono que tapa a abertura da consciência. Iago, quanta gente está caminhando igual zumbi, sem perspectiva de mais nada, morta por dentro. Eu vou lembrar de Jesus de novo, e eu não sou cristão, não sou nada. O cara chegou para seguir Jesus e falou, vem, não, peraí que tem um enterro. Jesus fala para ele, deixa que os mortos enterrem seus mortos, cara. Quer dizer, não era morto de consciência, presa à ideia da morte do corpo de alguém. Vamos lá. Abdica do desejo de honrarias do mundo, porque a luz que tu honras não é desse mundo e só pode ser reconhecida por poucos. Abdica do canto melífluo das ilusões. Com aura dourada, caminha com fé, pois o grande arquiteto do universo guia teus passos. Você vê, cara, a profundidade de um texto desse, eu fico emocionado de eu ter recebido algo assim, deles terem me dado a honra de eu passar. O texto não é meu, eu estou olhando e aprendendo junto. Mas, cara, ter captado isso aqui e poder hoje estar compartilhando é uma honra. Abdica do passado, olhe o presente com valor e siga resolutamente para frente. Abdica das noções de eu e meu, pois nem o corpo que habitas no momento é teu. Tu és o que teus pensamentos e ações fazem de ti. Abdica do desejo de superioridade sobre os outros, pois tu estás no mundo como todos. Tu sabes que superior é o céu. Abdica de tua visão tacanha e fechada. Tira as escamas dos teus olhos e veja a rosa dentro da estrela à sua frente. Olha a pista novamente, Iago. Vamos lá. Abdica de tudo que te afasta da luz. Obre em ressonância com os magnos ideais que te guiam. Com passos leves, deixa o amor te levar. Abdica do desejo de ser imperador. Tu não és César. E tua choupana tem mais luz do que 1000 palácios. Olha essa parte que arraso, Iago. Vamos lá. Abdica da condição de neófito, que é o calouro. Tem coragem, torna-te iniciado espiritual e faz o bem sem olhar quem. Abdica dos galardões e graus simbólicos que os homens te dão, pois só tuas atitudes é que comprovam o teu nível. E se tu oras pelo bem da humanidade, tu és iniciado espiritual. Abdica dos conflitos dentro de ti. Senta-te ao sol e em teu coração honre a luz.
Paz e Luz dos Iniciados. Eu recebi isso dia 30 de setembro de 2011, Iago, né? E agora estou compartilhando em aberto. Eu me lembro que uma vez na rádio, algum outro programa, eu passei isso, mas não com tantos detalhes hoje, com as imagens da Estrela Prânica que eu mostrei. Cara, que legal a gente está podendo passar isso aqui em aberto, né? Imagina, décadas atrás era impensável um conteúdo desse em aberto. E outra, o mais curioso, eu não sou iniciado em nada, nunca fui iniciado em lugar nenhum, não sou mestre de nada e estou apresentando esse conteúdo desse pessoal extrafísico de alta qualidade, e as saídas do corpo me deram essa capacidade, cara, de poder pegar essas coisas e eu não estou com o rabo preso em lugar nenhum. E para mim, espiritualidade não é doutrina, iniciação, é caráter, é consciência, é o que você pensa, sente e faz. E daqui a pouco vou sair daqui e vou pegar um metrô, cara, não vou de limusine violeta ou de disco voador para casa. Eu vou de metrô lotado, tá? Tô de calça jeans, tênis, vou com meu iPod escutando música, não é um guru andando na cidade de São Paulo, é uma pessoa, um espírito encarnado fazendo um programa e indo depois para casa, e eu vou ao banheiro mais tarde. Isso é muito legal de poder falar, sabe? E levar isso com naturalidade, que é a forma melhor que pelo menos eu achei para mim. Mas só para alertar vocês, eu que estou passando conteúdo, não sou mestre de nada, só sou compartilhador, e que o discernimento de vocês seja o mestre de vocês na senda de vocês. Eu acho que fechou o tempo, né? Então, vamos deixar o outro, que são mãos de luz, para um programa à frente. Deixa ele em stand-by, guardado aí, tá bom? E aí, na semana que vem, eu volto da viagem para os Estados Unidos, e aí eu vou fazer o programa ao vivo de novo, vou trazer algum conteúdo que... Aí alguém fala assim, põe o conteúdo antes. Não, eu escolho um dia antes, às vezes na noite anterior, com o que eu sinto. Tá? Então, às vezes, eu posso prometer um conteúdo e mudar ele no dia anterior. Eu só posso te dizer o seguinte, o que quer que seja o programa que eu fizer, vai ter algo espiritual legal. É isso que eu te falo. O conteúdo vai do que eu senti no dia, pelo menos é assim que eu gosto de fazer, para não ficar engessado em tema, programação, e poder fluir com liberdade dentro da temática. Tá bom? Iago, tudo certo? Algum recado? Tudo certo. Sim, só tem um recado que a gente esqueceu de falar, como fazer para participar do sorteio, tá? E a gente vem falando nas transmissões passadas, mas nessa a gente ainda não falou, que é a questão de que a gente está fazendo sorteios agora, pessoal, via o clube. O que é o clube? É o clube falando de consciência e espiritualidade. Eu coloquei aqui, ó, o link tá na descrição, vocês podem acessar. Tem também para quem estiver em casa, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rapidinho, aqui tá para lá, né? O QR Code também vocês podem apontar para a tela e entrar, e tem um link também aqui na descrição. Você entra no grupo, é um grupo silencioso, tá? Então só a gente utiliza ele para mandar as informações, com as informações de que a gente está ao vivo e de também tá lançando, né? Quando a gente tem a estreia desse conteúdo, que vai também lá pro canal do Wagner. E também para fazer o nosso sorteio. Então, você entra nesse grupo no WhatsApp, que é um grupo silencioso, clica na descrição e lá tem um link. Eu também coloco a mensagem fixada. E aí lá você coloca suas informações como nome e telefone. E aí já é o suficiente para estar concorrendo. Eu coloco lá o resultado também, mostro qual foi o momento que eu fiz o sorteio. E aí a gente vai estar sorteando... A Voz do Mestre, do Khalil Gibran, e Luz sobre o Caminho, da Mabel Collins, tá? Que são dois ótimos da livros, editora Ágina. O Wagner falando sobre. E agradecer também a Ágina Editora. E aí lá tem tudo certinho, tá? E uma das coisas que é para participar do sorteio, a gente sempre pede para que seja território nacional, o envio, tá? Então, se você está assistindo de fora, e tem muitas pessoas assistindo de fora, não tem problema participar, pode participar. Se ganhar, indica para algum familiar, algum amigo que está aqui, que também é possível, tá bom? Eu entro em contato e a gente vê essas questões de endereço e entrega. Tá? Ô, Iago, uma hora dessas, cara, porque eu viajo muito, por isso atrapalha fazer mais livros. Uhum. Até agora são 15 livros, mas, cara, podia fazer um livro chamado Na Luz dos Iniciados e eu botar todas as mensagens, são centenas que eu recebi ao longo dos anos. Eu acho que ia ser um livro, só que eu acho que ele não ia circular muito, não, cara. Ia ser bem porque especial. não é um tipo de tema que as pessoas querem. Não é romance mediúnico, não é autoajuda barata, mas coisa profunda assim. Hoje está mais difícil de veicular. Mas quem sabe, vamos ver. Ó, conteúdo já tem. Você já escreveu muito, tem muita coisa, precisa Tem muita pegar coisa, isso e compilar, ia ser muito bacana, vai. Precisava de um secretário, uma secretária para poder juntar os textos, para eu não ficar... Eu ajudo. Você já faz muita coisa, cara. Eu ajudo, eu vou nessa, Tá, eu vou feliz. Vamos ver, né? Eu vou feliz. Mais um livro desse aí seria Seria muito com bacana. temas iguais a esse que eu passei no outro programa, e outros que eu tenho que
Cara, são muito profundos, né? Muito feliz. E eu me sinto muito contente de poder estar compartilhando tudo isso. Gente, é isso aí. Obrigado por vocês estarem assistindo o programa. Obrigado, Iago, pela ajuda. Obrigado ao Samuel, que é o dono do canal Consciência Próspera, que cede generosamente para eu fazer o programa aqui aberto. Cede esse estúdio gratuitamente para eu poder fazer o programa aberto. O programa não tem propaganda, não estou pedindo like, não estou pedindo seguidor, não estou pedindo nada. A única coisa que eu peço, usa teu discernimento, filtra tudo que eu estou passando, só pega o que achar positivo para a tua evolução. O que você achar que não está legal, simplesmente não pega. O objetivo aqui é esclarecimento da consciência, não é tornar ninguém seguidor de nada. Cada um deve buscar pelo seu próprio jeito, seu próprio caminho, tá bom?